Graças a Deus. Nós vamos nos dividir, então, com as crianças. Irmãos, nós vamos nesse momento orar. A dona Cida pediu oração para um sobrinho dela, que se chama Edson Jeremias. Parece que passou mal, está internado. Nós vamos orar pelo Edson nesse momento e vamos seguir com o nosso estudo no dia de hoje. Vamos orar então, nesse momento, e rogar que o Senhor nos ajude no estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de nos expor a palavra do Senhor, as verdades contidas na tua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui, dos que estão acompanhando pela internet. E também nós queremos orar pelo Edson Jeremias, o sobrinho da irmã Cida, agora internado no hospital, passando mal. Nós oramos por ele, para que o Senhor possa ajudá-lo diante da enfermidade. Nós não sabemos exatamente qual a origem, mas pedimos que a mão boa do Senhor se estenda sobre ele. Se ele não é um salvo no Senhor, que o Senhor ainda lhe dê uma oportunidade de salvação, porque neste mundo todos ficaremos doentes, a não ser que sejamos arrebatados, todos morreremos, mas o mais importante é para onde iremos após a nossa morte. Então, se o Edson não tomou uma decisão ainda, não ouviu o evangelho ainda, que o Senhor dê a ele essa oportunidade, para que ele seja curado no espírito, na alma e no corpo. Nós oramos agora para que sejamos instruídos na tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Ok? Irmãos, vamos então seguir adiante, com o nosso estudo sobre a doutrina da salvação e a doutrina do pecado. Nós estamos falando sobre essas duas doutrinas ao mesmo tempo. E na semana passada, nós provocamos um assunto que nunca ainda havíamos falado aqui na igreja, sobre as duas teorias que falam sobre a doutrina da salvação. Nós comentamos sobre o arminianismo e o calvinismo. E durante a semana, Deus me deu a oportunidade de mergulhar um pouco mais nesses assuntos para poder entender melhor, para, num certo sentido, poder ajudar os irmãos a encontrarmos respostas para muita coisa. Então, esse foi o nosso propósito, de tocarmos nesse assunto também. Na semana passada, então, nós falamos um pouquinho sobre Agostinho, falamos um pouco sobre Pelágio. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses homens, Agostinho, Pelágio, Armínio, mas esses homens tiveram uma grande influência naquela que nós conhecemos hoje como doutrina da salvação. E principalmente, uma boa parte de nós que teve uma influência católica, a maior parte de nós teve essa influência do catolicismo, nós temos uma influência também desses homens, de Agostinho, e de outros também. Na semana passada, nós falamos de maneira resumida que o calvinismo se concentra na soberania de Deus. Então, esse talvez seja o ponto de partida interessante do calvinismo, a soberania de Deus. Biblicamente falando, nós acreditamos que o conceito calvinista de soberania de Deus não é um conceito bíblico, é um conceito filosófico. E essa semana eu estava tentando ler, porque as coisas vão tendo conexões, sobre a filosofia de Platão. A gente ouve muito falar sobre o platonismo. E Agostinho de Hipona, que hoje ele é venerado pela Igreja Católica, porque talvez seja ele o maior santo da Igreja Católica, na compreensão católica, ao mesmo tempo ele é também
eu não diria venerado, mas ele é colocado num patamar muito elevado entre os protestantes, né? Eu ouvi um pastor batista falando assim, eu ouvi isso num programa de televisão, né? Agostinho é o meu herói, né? É um pastor batista reformado falando sobre ele. E por um outro lado, nós temos o arminianismo. O arminianismo baseia sua doutrina no livre-arbítrio. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos desenvolvendo essa questão. Agora, duas coisas que são interessantes aqui. Eu sei que pode ser uma proposição, uma frase, uma sentença conclusiva, mas eu sou honesto com os irmãos em dizer que essa conclusão é boa, né? Ou é correta. Tanto o arminianismo como o calvinismo se baseiam em questões filosóficas. Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco sobre os pontos do calvinismo. Na semana passada nós introduzimos falando sobre ele. O primeiro ponto do calvinismo, da doutrina calvinista, que procura explicar a doutrina da salvação, qual é? Alguém sabe? Qual é o primeiro ponto da doutrina calvinista? Depravação total. Agora, você lê isso na Bíblia, esse conceito de depravação total? Isso está na Bíblia? Alguém já leu isso na Bíblia? Tem algum texto de Paulo, de qualquer autor bíblico? Você encontra isso lá? Aqui, fulano de tal é totalmente depravado. Existe? Não, é um conceito filosófico. Em segundo lugar, qual é o segundo ponto do calvinismo? Expiação limitada. Você já leu essa expressão na Bíblia? Expiação limitada, ou seja, a doutrina de que Jesus não morreu por todos, Jesus morreu só para alguns. Mas o conceito, essa frase, expiação limitada, é uma frase bíblica? Isso está na Bíblia? Não, é um conceito filosófico. Graça irresistível. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Ou pelo menos parte dela? Você já leu na Bíblia essa expressão, graça irresistível? Há algum versículo na Bíblia que ensine que a graça de Deus é resistível? Não, é um conceito filosófico. Eleição incondicional. É um conceito filosófico. E a perseverança dos santos é também um conceito filosófico na forma como eles acreditam. Então nós falamos sobre isso e agora eu gostaria de pensar com os irmãos um pouquinho mais profundo sobre isso. Agora, alguém pode perguntar assim, por que nós estamos estudando sobre isso? O motivo é muito simples. Hoje as pessoas estão aderindo, o mundo evangélico hoje está pendendo para o calvinismo, em todos os lugares, né, do Brasil. Antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás talvez, essa não era uma preocupação. As igrejas estavam preocupadas com outros problemas, com outras doutrinas, né? Hoje, essa doutrina do calvinismo está confundindo a cabeça principalmente dos mais jovens que seguem alguns pregadores na internet, que têm um viés calvinista, que difundem a doutrina calvinista, e alguns estão confundidos, né, com isso. Então, esse é o propósito. Eu diria que o nosso propósito ele é mais preventivo do que prescritivo, né? Ou seja, nós estamos prevenindo o nosso coração para não sermos contaminados com essas teorias. Eu chamo isso de uma fábula, é uma fábula, né? Eu não considero o calvinismo uma heresia, mas também eu considero uma fábula que pode enganar o nosso coração. Agora, aqui gostaria de fazer alguns apontamentos, né, sobre isso. O nosso propósito não é fazermos um estudo aprofundado do calvinismo. Nós vamos nos atentar mais para conclusões oriundas de estudos bíblicos do que para aprofundamento, né, na doutrina. Então, para nós entendermos o que é o calvinismo bem, entendermos o que é a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, nós precisamos fazer algumas coisas. Inclusive aqui, eu estou lendo o material do pastor Daniel, eu estou lendo várias fontes, né? Mas uma delas, o material que o pastor Daniel produziu sobre calvinismo, que está no site dele,
Quem quiser acessar pode ir lá no Recurso Bíblico, né, tem material do pastor Daniel Johnson lá sobre isso. E qual foi o caminho que o pastor Daniel Johnson trilhou para tirar as suas conclusões? Ele leu todos os livros que ele pôde ler, e não há dúvida de que, eu sei, hoje, nos dias de hoje, estão traduzindo livros em inglês para o português sobre esse assunto. Nós em português, encontramos pouca literatura, em comparação com aquilo que se tem em inglês, né? Agora, o pastor Daniel, ele lê português e lê inglês, né? Então, no artigo que ele preparou sobre calvinismo, ele falou que, pelo que eu entendi, e eu já tinha conversado isso com ele, ele já leu tudo que tinha disponível sobre o assunto, tanto contra o calvinismo como a favor do calvinismo. Ele deve ter lido, talvez, não sei, 10, 15 mil páginas, né? Ele fez um estudo pessoal na Bíblia, um estudo pessoal. Ele catalogou todos os versículos onde se encontra a palavra eleição e a palavra predestinação, e fez um estudo tentando entender o que aqueles versículos querem dizer no contexto. E ele recomendou 2 livros que eu também tenho recomendado, eu nem sabia disso, né? Mas ele recomendou o livro A Fé dos Eleitos de Deus. Se você quiser comprar esse livro, ele está disponível na internet, custa R$ 34,00, não é um livro caro, na verdade é um livreto. Ele é mais conclusivo do que exaustivo no que se diz respeito ao assunto. Chama-se A Fé dos Eleitos de Deus, por John Parkinson. Pode digitar aí, procurar, pedir pela Amazon, que eles entregam na sua casa, sem problema nenhum. A Fé dos Eleitos de Deus. E depois existe um outro livro que se tornou famoso, muitos esperavam que esse livro fosse traduzido, e foi o livro do Dave Hunt. Dave Hunt, D-A-V-E, Hunt, H-U-N-T. É um livro de 780 páginas, e esse livro, ele vai fundo no calvinismo. Então, para você ter uma noção do que é o calvinismo, precisa ler o livro do Dave Hunt. O irmão Ademir conheceu ele, né? Ele era... Certo. Então, que amor é este? Uma falsa representação do Deus do calvinismo. Que amor é esse? Uma falsa representação do Deus do calvinismo. Então, esse seria um livro para jovens lerem, né? Nós, jovens, podemos, quem sabe, um dia, nas nossas reuniões, lermos esse livro para nós termos uma mínima noção do que é o calvinismo, né? Agora, por que eu estou falando isso, irmãos? O que eu noto, e eu não noto sozinho, muitas pessoas que se dizem hoje, eu sou calvinista, essas pessoas leram um livro só do calvinismo, um livro que defende o calvinismo e já sai dizendo, eu sou calvinista, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu sou calvinista porque o fulano de tal é calvinista, né? Porque o Beltrano de tal é calvinista. Eu acho que essa não deve ser uma postura correta. Para nós falarmos assim, eu sou calvinista, ou eu sou arminiano, ou eu sou isso, eu sou aquilo, nós temos que tirar as nossas próprias conclusões, né? Afinal de contas, uma das marcas registradas do cristianismo é o exame das Escrituras e uma questão de consciência. Eu não sou batista porque os outros são batistas. Eu não me converti porque os outros se converteram, né? A salvação individual, a nossa salvação individual, tanto no sentido salvífico, de irmos para o céu, como a nossa alma também é uma questão individual. Posto isto, então, vamos ao assunto que talvez nos interessa. Quero iniciar o estudo de hoje falando sobre a eleição da igreja. Nós aprendemos na Bíblia que Deus escolheu a nação de Israel no Velho Testamento para que propósito? Deus escolheu a nação de Israel lá no Velho Testamento para que propósito? Alguém saberia responder? Qual foi o motivo de Deus ter escolhido Israel? Como? Para a vinda do Messias, isso está ligado, mas tem mais algumas coisas relacionadas a isso. Como? Para ser exemplo, proclamar o nome de Deus. O que o Senhor falou, o El Shaddai, né? Em Gênesis 12, falou para Abraão.
quando ele inicia a nação de Israel, que daria para eles a terra e que abençoaria, não foi? Então, o propósito de Deus ter escolhido Israel no Velho Testamento foi para dar a Israel bênçãos materiais, terrenas e temporais. Isso é importante na compreensão da doutrina da salvação, naquilo que diz respeito ao calvinismo. Por que Deus escolheu Israel? Deus escolheu Israel para abençoá-la, a nação de Israel, material, terrena e temporalmente, ok? Por isso que quando a gente lê, por exemplo, Josué 1:8, quem sabe de cor? Josué 1:8. Se você não sabe de cor, pode citar. Não, pode falar, dona Eva. Não apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Olha, dona Eva, obrigado. Então, esse versículo, ele está ligado à meditação na palavra para exercer, trabalhar na terra e ser abençoado. Esse versículo, ele precisa ser interpretado hoje para nós de uma outra forma. Nós não temos terra. Nós não temos terra. A igreja não foi dado terra para trabalhar e tirar dela o fruto, né? Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus escolheu a igreja para quê? Veja bem, Deus escolheu Israel para dar bênçãos materiais, bênçãos terrenas e temporais. Deus, no Novo Testamento, escolheu a igreja, elegeu a igreja para dar a ela bênçãos espirituais, celestiais e eternas, ok? Há uma diferença aqui, certo? Há uma diferença? Há uma diferença. O povo de Israel recebeu bênçãos materiais, terrenas e temporais. A igreja foi eleita para receber bênçãos espirituais, celestiais e eternas. Então, a eleição de Deus se aplica exclusivamente aos santos, hoje, para cumprir os propósitos de Deus sobre as bênçãos que seguem da salvação. Então, nós vamos fazer a leitura agora de Efésios 2, versículo 3 a 10. Nós vamos começar a entender essa doutrina, ainda que não chegamos lá ainda para construirmos a nossa compreensão sobre a doutrina da salvação. Efésios capítulo 2, eu falei, né? Estão comigo? Vamos lá. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, diga alguém. Como? Efésios, eu falei 2, não é, é 1. Irmãos, isso já estava predeterminado. Mas é verdade, o calvinista diz isso, né? O erro humano é uma predeterminação de Deus. Vamos lá. Efésios 1, verso 3. Bendito Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual quem? Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos, diga alguém, espirituais, nos lugares, diga alguém, celestiais. Agora preste bastante atenção na palavrinha que vem a seguida. Qual é a palavrinha que vem a seguida? Em Cristo. Essa preposição aqui é muito importante na definição doutrinária. Agora veja o versículo 4. Como também nos elegeu, diga alguém, nele, nos elegeu nele. Nós fomos eleitos estando nele, não fomos eleitos para estar nele, nós fomos eleitos nele. Repita isso na sua cabeça aí. Nós fomos eleitos nele, não para estarmos nele, ok? A expressão original desse texto significa exatamente isso, que nós significa posição fixa. Essa palavrinha nele significa posição fixa. Então veja, presta bastante atenção aqui. Nós quem? A igreja,
Você é a igreja? Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas estando nele, e não para estar nele. Faz diferença isso? Faz diferença. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Ok, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui nós fomos eleitos para quê? Para a salvação? Não. Fomos eleitos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos eleitos estando nele. Como que nós entendemos isso à luz da teologia, tanto do Velho como do Novo Testamento? Quem Deus elegeu para representar a Ele, representá-lo aqui no mundo? Ele elegeu quem? A igreja, para dar a ela bênçãos espirituais, serviço. Então vamos imaginar que essa aqui seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde que iniciou lá em Atos até os dias de hoje, todas as igrejas cristãs, essa aqui seja a igreja. Então, lá na eternidade passada, antes que o Cordeiro morresse, antes de qualquer coisa, ele já elegeu uma igreja, uma instituição, um organismo vivo para servi-lo, ok? Ele falou, a igreja vai me representar. A igreja, ela está sendo predestinada, está sendo eleita. A igreja. Agora, como é que a pessoa faz para se tornar membro da igreja? Crendo em Cristo, aí é individual. Então, a eleição é da igreja, não é do indivíduo. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido aqui para nós? Agora, veja também o versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, a igreja foi predestinada para ser, fazendo uma comparação, filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora, veja o versículo 10 também. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, é nessa dispensação da igreja que o Senhor Jesus Cristo está fazendo este trabalho, ok? Mas nós vamos voltar nesse versículo depois. Aqui só foi uma pincelada, nós vamos depois destrinchar isso aqui quando nós formos falar propriamente sobre a doutrina. Não podemos falar em calvinismo e calvinismos sem falarmos em Agostinho. Ele é considerado o pai do catolicismo romano. Não há dúvida de que ele era um escritor com muita influência e capacidade. Alguns chegam a dizer que Agostinho, no que se diz respeito ao pensamento, conhecimento, ele ainda não foi superado nos dias de hoje. Você conhece alguma outra doutrina que Agostinho escreveu? Agostinho delineou a doutrina da soberania de Deus. A doutrina calvinista, formulada no século XVI, ela teve base em Agostinho no quarto século. Então, Agostinho viveu no quarto século. Veja bem, quarto século. A doutrina calvinista foi formada no século XVI. Quantos séculos passaram aí? Como? 12, quase 1.200 anos, né? Agora, existem algumas outras doutrinas que Agostinho escreveu, que esteve debaixo da pena dele. Você conhece alguma? Doutrina que Agostinho escreveu. Eu vou citar algumas aqui. Primeira, veja se isso tem base bíblica. Isso aqui você encontra em fontes diversas sobre Agostinho, ok? Repreensão da intimidade no casamento, a não ser para gerar filhos. Para ele, o sexo no casamento era pecaminoso. Negação da salvação a qualquer que não fosse católico. Então, se não é católico, não é salvo. Ok? É melhor desligar, Carlos. Estão comigo aqui, irmãos? Vão prestando atenção aqui na doutrina, naquilo que ele escreveu. Incriminação e opressão pelo Estado a qualquer que não pertence à Igreja Católica. Então, o Estado deveria perseguir aqueles que não aderissem
a força estatal da Igreja Católica. Perseguição para quem não se juntasse à Igreja Católica. São todos tópicos de doutrinas de Agostinho. Condenação eterna a crianças não batizadas. Condenação eterna a crianças não batizadas. Então, veja bem, um homem que tinha uma destreza intelectual, uma capacidade vista por alguns hoje ainda, eu não sei se eu concordo com isso, né? Mas como uma mente que ainda não foi superada, dizer que uma criança não batizada, ela não tem a vida eterna. Então, por que a Igreja Católica batiza a criança? Por acreditar no que ele disse, né? Que sem o batismo, a criança é pagã. Você aprendeu isso quando era criança? Eu aprendi isso, né? Eu deixei de ser pagão depois que eu fui batizado com meses de vida. Essa doutrina vem de quem? Agostinho, ok? Outra doutrina, presta atenção, regeneração batismal. Essa é uma doutrina fortíssima, é uma doutrina católica. O que diz a regeneração batismal? A salvação acontece por meio do batismo. Quem for batizado será salvo, quem não é batizado não é salvo, ok? Existem essas ideias hoje, esses relampejos de doutrinas hoje por aí? Existe. Mas quem que criou isso? Foi Agostinho. Outra coisa, a doutrina da veneração de relíquias. Já ouviu falar nessa doutrina? O que significa essa doutrina? Na Idade Média foram procurados roupas dos apóstolos, objetos que os apóstolos usavam, etc, 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 né? Esses objetos eram venerados como transmissores de bênçãos para aqueles que os tinham. Por isso, a veneração de relíquias. Agora, olha aqui a doutrina de Agostinho, que é o pai dos reformados, né? E olha, nós não estamos fazendo ataque a ninguém, mas estamos pensando impecabilidade e virgindade de Maria. Então, quem que criou a doutrina da impecabilidade de Maria? Agostinho. E quem é Agostinho? É o pai de Calvino. E quem é o Calvino? O pai do calvinismo que os evangélicos hoje estão aderindo. Por isso, eu disse recentemente a uma pessoa que o calvinismo é uma doutrina católica, a pessoa ficou brava comigo. E eu posso provar isso, mas eu não posso provar numa sentada de 10, 15 minutos. Eu preciso, como eu falei, preciso estudar, pesquisar para chegar às conclusões. Outra coisa que saiu da caneta de Agostinho, o clericalismo. O que quer dizer isso? O clericalismo. Agostinho separou o clero e o como? O leigo. Então, ele criou uma casta diferente, né? Tanto que na doutrina católica, eu fui católico praticante e eu sei que era assim. O padre, né? Isso inclusive eu ouvi de lideranças católicas. O padre dizia: quando eu peco, Deus me trata diferente dos outros. Eu sou... É verdade, irmãos. Tanto que na Idade Média, olha, é só você ler a história. Na Idade Média, um pecado... Porque a Igreja Católica divide pecado venial de pecado capital. Pecado capital são 7, né? Então, por exemplo, o assassino, por exemplo, matou alguém. No momento em que a libra esterlina, que era uma moeda de ouro, tilintasse no fundo do gasofilácio, o pecado foi perdoado no céu, né? Agora, se um leigo matasse alguém, eu vou fazer um número aqui fictício, porque eu não sei quantos. Um leigo, como eu e vocês, teríamos que pagar esse assassinato para Deus, era pago para ele, mas o dinheiro era dado para a Igreja Católica com 30 libras esterlinas, ok? Então, matou, o pecado vai ser perdoado. O padre perdoa, mas tem que pagar. Era chamado de venda de indulgências. Um leigo tinha que pagar com 30 moedas. Um padre podia pagar com 2, 3. Para ele o negócio era mais suave, né? Outra doutrina de Agostinho, sacramentalismo. Né? Aí tem os 7 sacramentos da Igreja Católica. É por essa razão que os irmãos presbiterianos hoje, eles não veem o batismo e a ceia como ordenanças, mas como sacramento.
ok? Então, no momento que você está fazendo aquilo, você está recebendo bênçãos de Deus. Nós não cremos nisso. Tanto o batismo como ceia são símbolos, não são sacramentos. Eles não transmitem bênção. Então, veja que não se pode dizer que alguém afirmaria com segurança que Agostinho não era convertido? Você teria coragem de afirmar que Agostinho não era um convertido? Eu não afirmaria isso. Nós afirmaríamos que ele foi um homem insincero? Não, ele foi desonesto? Não, eu não afirmaria isso. Mas Agostinho, antes da conversão dele, isso está na história, né? Ele era um homem promíscuo, mas uma promiscuidade profunda. Depois ele se converteu, e antes da sua conversão, e até depois dela, ele era um filósofo platonista, ou seja, a Bíblia dele era os escritos de Platão. Agora, só vou fazer um comentário. Há uma diferença, inclusive, eu vou procurar esse livro, porque eu sei que tem informações assim. Há uma diferença entre o Agostinho jovem e o Agostinho mais velho, mais experiente. E as doutrinas produzidas por uma fase da vida dele não foram as mesmas de outra fase da vida dele. Então nós temos que atentar para tudo isso, né? Para nós. Então nós não estamos falando que ele era um convertido, nós não estamos falando que ele era um homem desonesto, nós estamos falando que ele não tinha toda a compreensão do mundo para elaborar uma doutrina tão importante a respeito das suas compreensões, e que ele não poderia errar. Então, a visão sobre a conversão a Cristo, sem dúvida, de Agostinho é imperfeita. E essa visão, ela tornou-se dogma dos fundamentos da escola reformada. Há quem diga que o Agostinho foi um exímio teólogo. E eu vou repetir agora o que eu li de um estudante de Agostinho sobre isso, o que ele falou. Ele falou que ele não foi um exímio teólogo, ele foi um exímio filósofo. E isso faz uma diferença estupenda, né? Grandiosa. Ok? Alguém tem uma pergunta, irmãos, até aqui? Alguma pergunta? Alguma observação? Eu vou fazer uma pergunta agora. Vamos sair de Agostinho, vamos lá para a Idade Média. Quando é que foi escrita a doutrina calvinista, chamado de os 5 pontos do calvinismo, no Sínodo de Dort? Era uma cidade lá de Genebra, na Suíça. Alguém consegue dar um chute? Quanto tempo demorou para que eles formassem essa chamado dos 5 pontos do calvinismo? Quantos anos demorou, você acha? Eram líderes de igrejas, pessoas influentes, padres, bispos. Eles se reuniram e foi chamado de Concílio de Dort. Quem consegue dar um chute? Pode dar um chute, pode ser que você consiga acertar. Exatamente, 1618 e 1619. Foram 2 anos que eles sentaram para formular a doutrina calvinista. Agora, vou fazer uma outra pergunta. Quando essa doutrina calvinista foi escrita, Calvino era vivo? Sim ou não? Fazia quanto tempo que ele já tinha morrido? Quando o calvinismo foi formulado, fazia 54 anos que ele já tinha morrido. Interessante isso, né? 54 anos depois da morte de Calvino, foi que, numa cidade lá, Dortrin, não sei pronunciar, eles produziram no sínodo de Dort, na Suíça, os 5 pontos do calvinismo. Ok?
Ou seja, eu conheço pessoas que dizem que certamente Calvino não concordaria com a doutrina que foi formada a partir daquilo que ele escreveu, ok? Alguma pergunta? Então agora nós vamos falar sobre os pontos do calvinismo. Qual é o primeiro ponto do calvinismo? Depravação total. Eu não vou ler o que eu escrevi aqui, mas eu vou comentar com os irmãos. No Evangelho de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, nós lemos ali a descrição da natureza humana, que o homem se fez inútil, que ele é um pecador. Naquele texto nós lemos que o pecado de Adão afetou o ser humano de maneira geral. Afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, certo? O homem foi totalmente afetado. O apóstolo Paulo, ele usa, principalmente na carta aos Efésios, algumas expressões para referir-se ao homem sem Deus, chamando-o de um morto. Por exemplo, Efésios 2:1, o texto diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Agora, preste atenção aqui. Qual é o conceito de morte para uma pessoa que não recebeu Jesus Cristo ainda? Uma pessoa que não recebeu Jesus, ela está morta em seus pecados, certo? Agora, a comparação que alguns calvinistas fazem sobre a morte espiritual de alguém que nasceu no mundo e não creu em Cristo ainda, pode ser ilustrada com a morte de Lázaro. Por exemplo, quando Lázaro morreu e foi colocado no túmulo, provavelmente ele estava lá embalsamado, ele já estava morto há alguns dias, há pelo menos 3 dias, quando o Senhor o ressuscitou. Em Lázaro havia uma centelha no corpo dele, de esperança de que ele pudesse reviver? Não. Então, a ressurreição que o Senhor provocou em Lázaro foi uma ressurreição de um corpo que não tinha nenhuma chama de vida. Não existia uma célula do corpo dele que estivesse viva. Ele já estava morto ali há alguns dias, ok? Então, a comparação que os calvinistas fazem sobre a morte espiritual é semelhante à morte de Lázaro. Lázaro, se uma pessoa comum fosse do lado de fora do túmulo e falasse: "Lázaro, você reviva", ele não poderia sair de lá. O Senhor fez isso porque Ele é o dono da vida, Ele é o próprio Senhor e Ele faz tudo aquilo que Ele quer. Agora, eu faço uma pergunta aos irmãos. A expressão depravação total, ou também chamada de inabilidade total, são frases que expressam a doutrina calvinista, dando a ideia de que um morto não pode reviver. Veja, antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Qual é o conceito de morte para nós? Nós poderíamos dizer que nós estávamos mortos em ofensas e pecados? Sim ou não? Sim. Agora, como é que nós entendemos essa morte? Nós estávamos mortos espiritualmente, emocionalmente, mas no sentido de não sermos capazes de crer no Senhor? Sim ou não? Vamos pensar no dia da sua salvação. Procure ir lá no dia da sua salvação. Vá até lá. No dia que você foi salvo, foi feita uma pergunta para você se você queria receber Jesus? Foi. O que você fez? Sim. Você tomou uma decisão? Sim. Mas isso não pode acontecer, porque você estava morto. Essa é uma doutrina calvinista, né? Agora, a questão aí está no conceito de morte. Nós estamos mortos para Deus no sentido de estarmos separados dele espiritualmente. Não no sentido de sermos incapazes de crer. Então veja, nós não somos capazes de nos salvar. Somos? Não. Mas nós somos capazes de crer. A crença que nos leva à salvação, nós somos capazes. Então a queda de Adão, a nossa queda,
não nos tornou mortos no sentido de não podermos fazer escolhas, de não podermos querer a Deus. Nós podemos fazer essa escolha. Então, essa é uma questão interessante. Então, nós podemos dizer que a doutrina da depravação total não é correta de acordo com a Bíblia. O que eles dizem é que não há nada no homem que possa oferecer a Deus para salvar-se. A afirmação deles é essa. Essa afirmação é verdadeira. Não há nada no homem em que ele possa fazer para salvar-se, justificar-se, ser aceito por Deus. Mas a salvação é algo sobrenatural. Aqui nós podemos usar o exemplo de Caim. Caim foi um exemplo de quem não aceitou esta verdade ao recusar reconhecer que estava arruinado por causa do pecado. Quando Caim ofereceu a sua oferta e Deus não aceitou a sua oferta, o que ele fez? Como ficou o semblante dele? Ficou arruinado, ficou chateado. E o que o Senhor falou para ele? Alguém sabe? O que o Senhor falou para Caim? Como que é? Exatamente. Olha aqui, ele fez perguntas, ó. E o Senhor disse a Caim: Caim era um homem caído? Sim ou não? Sim. Foram os primeiros filhos de Adão, de um Adão caído. E disse o Senhor a Caim: por que tiraste? Primeira pergunta. Segunda, por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Terceira pergunta. Veja, ele está levando ele a tomar uma decisão, certo? Se bem fizeres, não é uma decisão? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ok? Então a questão aqui não era só uma questão da oferta. A questão é que Caim não quis aceitar o fato de que ele era um pecador, né? E o contrário aconteceu com Abel, quando ele oferece a sua oferta. Um calvinista diz que o homem é totalmente arruinado e depravado, e por isso é verdade. Aliás, isso é verdade, mas a sua interpretação sobre depravação total, de que o homem é incapaz de crer, isso não tem base bíblica, né? Então, o homem pode se salvar? Não. O homem pode não crer? Não. A doutrina da depravação total diz assim, se a gente puder resumir: o homem não é capaz de crer. Ele é totalmente depravado, ele está morto nos seus pecados. E estando morto nos seus pecados, um morto não diz assim: eu quero viver. Esse é o conceito calvinista. Mas esse conceito não é bíblico. O homem está caído, está separado, ele é depravado no sentido moral, no sentido ético, mas ele é capaz de crer. Ok? Alguém tem uma pergunta aqui? Uma observação? Em poucas palavras, seriam que o calvinismo ele exclui, então, a responsabilidade do homem. Totalmente. Totalmente. Então, eu não li esse livro do Dave Hunt que eu citei para os irmãos aqui, mas eu quero ler esse livro ainda, né? Mas ele fala bastante sobre essa questão aí, né? O segundo ponto do calvinismo: eleição incondicional. Porque o homem é morto, ele é incapaz de iniciar uma resposta a Deus. Portanto, e por essa razão, na eternidade passada, Deus elegeu certas pessoas para a salvação. A eleição, bem como a predestinação incondicionais, ou seja, não se baseiam na resposta do homem, porque o homem é capaz de responder e ele não deseja responder. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Que o homem não pode dar uma resposta a Deus no que se diz respeito à salvação. Aqui eu vou fazer 2 recortes de 2 comentaristas extraído de um livro, né, sobre o calvinismo. O primeiro recorte, de Palmer, diz assim:
A pré-ordenação significa plano soberano de Deus, segundo o qual ele decide tudo o que deve acontecer em todo o universo. Ele pré-ordenou tudo conforme o conselho da sua vontade. O mover de um dedo, a batida de um coração, o riso de uma garota, o erro de um datilógrafo e até mesmo o pecado. Então, olha que isso é grave, né? O que ele está dizendo aqui? Que Deus pré-ordenou que as pessoas pecassem. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ler o comentário que o John Piper, já ouviu falar do John Piper? Isso se tornou público nas mídias, né, evangélicas, no mundo inteiro. O John Piper, ele pronunciou assim sobre o 11 de setembro. No sentido lógico, no sentido cristão, o que aconteceu? Certamente a gente não sabe de todos os detalhes, mas houve culpa humana lá no 11 de setembro, nos Estados Unidos, em 2001, foi, né? 2001. O que o John Piper, que é um pastor famoso aí, né, escreveu? Deus não somente permitiu, mas ele planejou a morte de todas aquelas pessoas nos mínimos detalhes. Você acha que Deus permitiu aquilo? Ele decretou aquilo? Você concordaria com isso? Não, ele não falou permissão. Permissão é uma coisa. Agora, o calvinismo trabalha muito com a palavrinha decreto. Deus decretou a morte daquelas pessoas. Quando a gente conversa com, por exemplo, eu fiz os cursos da BCB lá em São Paulo, na Água de Lindóia, os 4 módulos, né? São pessoas estudiosas, eles fazem um ótimo trabalho na área de aconselhamento, mas eles são calvinistas. E lá há muito estudo de caso, tanto nos livros como nas palestras. E aí, por exemplo, você ouve lá que um avô, um tio, um padrasto, um pai violentou uma criança. E essa criança desenvolveu problemas depois e ela foi para o aconselhamento. Qual é a abordagem calvinista a esse respeito? Deus quis que essa criança fosse violentada pelo pai. Entende? O calvinismo não é só uma questão doutrinária no sentido salvífico da salvação. Ele é mais do que isso. O leque aumenta. Está tudo decretado por Deus. Então, um outro comentário de Palmer. Enquanto a pré-ordenação se refere ao plano de Deus para tudo que acontece, a predestinação é aquela parte da pré-ordenação que se refere ao destino eterno do homem, céu e inferno. Predestinação é composta de 2 partes, eleição e reprovação. Então, veja, é um comentário de um calvinista. Nós estamos falando sobre a eleição incondicional. A eleição incondicional, indubitavelmente, está ligada àquilo que eles chamam de dupla predestinação. Eu vou explicar isso em miúdos. Ao eleger pessoas para a salvação, né, porque é uma eleição incondicional, Deus elegeu aquelas pessoas ali. Quando você vai lá no mercado comprar tomate ou batata, no momento que você olha para um tomate, que ele está mais alegre, está mais bonitinho ali, você pega ele, certo? No momento que você escolhe aquele tomate ou aquela batata, automaticamente você está rejeitando o outro, certo ou errado? Está rejeitando o outro. Queira ou não, está rejeitando o outro. Então, a doutrina da eleição incondicional, aqui ligando-a com a dupla predestinação, diz exatamente isso. Que Deus elegeu alguns para a salvação e elegeu alguns para o inferno. Eu conversei já com uma pessoa sobre isso e fiz a pergunta só para eu ter certeza que era isso que ele acreditava. E a conversa foi mais ou menos assim: de fato, Deus me escolheu para a salvação. Eu sou um escolhido de Deus. Mas o que dizer então daqueles que não são salvos? Deus escolheu aqueles para o inferno. Agora, se Deus escolheu alguns para o inferno, você precisa atribuir a Deus a maldade, certo? Não. Isso é mistério. Só Deus é que sabe. Essa é a questão, irmãos. Tudo é mistério, né? Tudo é mistério, tudo está em oculto.
é porque Deus, na sua soberania, Ele fez isso, a gente não entende. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou querendo fazer as coisas ficarem engraçadas, porque não é engraçado, mas é uma coisa interessante isso, pelo menos. Então, a eleição incondicional, ela afirma exatamente isso. Deus elegeu alguns para o céu e Ele elegeu outros para o inferno, ok? A outra doutrina, é a terceira, é expiação limitada. Eu faço uma pergunta agora. Para quem Cristo morreu? Ok. Como? Toda a humanidade. Então, por quem Cristo morreu? Por todos. Por todos quem? Um dia, se você encontrar um calvinista, vou dar uma receita para você. Abra a sua Bíblia em João 3,16. Eu não estou falando para brigar, para discutir, né? Aí peça para ele ler. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo. Então, essa palavra mundo aí refere-se ao sol, à lua, o cosmos? Não. Refere-se às pessoas. Não é difícil interpretar isso, é? Não. Agora, Deus amou o mundo. Ele amou, então, todas as pessoas que nasceram no mundo. A humanidade, a palavra certa aí, embora não seja essa, mas refere-se à humanidade. O que um calvinista diz? Que o mundo não é todo mundo, são os eleitos. Ele morreu somente para os eleitos. Agora, irmãos, isso está na Bíblia? A Bíblia esmiuça isso? Aí o calvinista diz assim, veja, eu não estou fazendo uma crítica aos calvinistas, não estou bravo com eles, não estou tentando diminuir, eu estou combatendo o que eles acreditam. Está muito claro, irmão. Aqui o mundo refere-se aos eleitos, mas isso não está no texto. Mas vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá para a gente entender, entende? Então, veja o raciocínio, esse é um raciocínio calvinista, isso aqui eu tirei de um livro calvinista. A doutrina é construída assim: Deus predestinou os não eleitos à condenação eterna. Essa é uma proposição. Segundo, se Cristo morreu por eles, sua morte teria sido em vão. Então, se Cristo morreu para os não eleitos, para os perdidos, a morte de Cristo foi em vão? E eu pergunto aos irmãos, a morte de Cristo foi em vão porque as pessoas foram para o inferno? Está dando... Se ele morreu só para os eleitos, seria em vão, porque se já foram eleitos, para que Cristo teria que morrer por eles? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Então, Cristo não morreu por eles. Morreu para os eleitos. Então, por isso a palavra lá de João 3,16 não pode ser interpretada para todas as pessoas, mas somente para os eleitos. Agora, tem que dar um pescoção em João 3,16 e fazer ele confessar coisa que ele não confessaria, né? O terceiro raciocínio, portanto, Cristo não pode ter morrido pelos não eleitos. Se Cristo tivesse morrido por todos os homens seriam salvos. Esses são os raciocínios. Se Cristo tivesse morrido por todos seriam salvos. Aqui é um outro extremo do calvinismo. É uma ideia que se chama universalismo. Se Cristo morreu por todos são salvos, né? Portanto, o sacrifício de Cristo não pode ter sido por todos os homens, e por isso a expiação de Cristo é limitada. Então, nós podemos afirmar aqui hoje, como leitores da Bíblia, que Cristo morreu por todos os homens, desde Adão, né, até o último homem aqui da terra? Sim. Tem base bíblica para isso? Sim. A questão não está na suficiência do sangue de Cristo, mas está na ineficácia. Então vamos responder uma questão. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todo mundo? Sim. O sangue de Cristo é eficaz para salvar a todos? Não. E por que não é eficaz? Porque nem todos querem crer. Não é difícil responder isso.
É condicionado. Exatamente. Então, aí a questão é essa. Então se você escolheu, você participa da sua salvação. Ora, é um raciocínio autoextinguível. Quando eu digo que eu quero receber a salvação, eu estou participando da salvação? Não. Ontem à noite, os jovens me deram um presente. Aliás, um presente que eu estava precisando mesmo, né? Me deram uma bolsa. 2, e a agenda. E uma agenda. Eu saí daqui me regozijando, me alegrando. Agora, quando me entregaram o presente, eu estendi a mão para receber. Que obra há nisso? Que participação eu tive? Vocês que pagaram, bem feito, vão ter que pagar agora aí. Bênção, não é? Eu não contribuí com nada, foi um presente, foi graça. Agora, ao estender a mão para receber, isso indica participação na salvação? Não. No sentido de mérito, não. De mérito, não. Então, o que eles afirmam é isso. Quando você diz que quer, você está participando. Será que eu estou conseguindo expressar aqui? Estou procurando colocar de uma forma que fica mais fácil para nós entendermos. Não me custou nada o presente. Não me custou nada. Agora, o fato de levantar a mão, o que aconteceu conosco, e dizer, eu quero a Cristo, isso não é uma boa obra. Essa é a questão. Isso não é uma boa obra. Aceitar um presente não é uma obra, né? É uma expressão de um desejo, simplesmente isso. Eu quero isso para mim. Foi o que aconteceu conosco. Então, sobre a expiação limitada, Cristo morreu por quem? Morreu para os eleitos, mais ninguém, somente para os eleitos. A outra doutrina é a graça irresistível, a graça irresistível. Eu vou ler um comentário aqui, uma citação. Não há somente o chamado exterior existente, há também o chamado interior. O exterior pode ser descrito como palavra do pregador, e quando ocorre pode operar de modo diferente em diferentes corações, produzindo uma série de diferentes resultados. Uma coisa não fará, entretanto, não operará obra de salvação no coração do pecador. Para que seja feita a obra da salvação, o chamado exterior precisa ser acompanhado pelo chamado interior do Espírito de Deus, pois é ele que convence do pecado, da justiça e do julgamento. Até aqui tudo bem. No dia da nossa conversão, nós ouvimos um pregador, ou mesmo que alguém não ouça um pregador, mas um evangelista, alguém que mostrou a palavra de Deus. Então, esse é um chamado exterior. E há também um chamado interior. Quando nós ouvimos a palavra, o Espírito de Deus trabalha no nosso coração, nos levando a essa decisão. Agora ouça, quando o Espírito Santo chama um homem, ou mulher, ou jovem, por sua graça, esse chamado é irresistível, não pode ser frustrado. É a manifestação da graça irresistível de Deus. Fecha aspas, ponto. Você acredita nisso? Sim ou não? Os irmãos entenderam o raciocínio? Podemos resistir, sim. Ora, irmãos, nós resistimos. Agora, o conceito de graça irresistível não é um conceito bíblico. Nós não resistimos à graça, nós resistimos ao Espírito Santo. Nós podemos resistir ao Espírito Santo e não à graça. Então veja que é um conceito filosófico. Nós na vida cristã, ao longo da vida cristã, vamos ser honestos, nós obedecemos em tudo que Deus quer que nós obedeçamos? Nós somos perfeitos nisso? Nenhum de nós é. Então, nós resistimos o Espírito Santo? Muitas vezes, resistimos. As pessoas que não são convertidas, ontem a gente estava evangelizando, aí nos deparamos com o Senhor. Estava eu e o Sérgio, né? Aí fui entregar um folheto para ele, fui falar do evangelho para ele, ele falou, eu sei tudo de Bíblia. Falei, que bom, né? Eu fui batista por 10 anos, já fui evangélico.
por 10 anos. Não, peraí, batista não, metodista. Não é a mesma coisa? Eu falei, não, é diferente, né? Não, acho que eu fui batista mesmo, 10 anos. Não, fui metodista. Aí ele falou, aconteceu um problema numa igreja lá em Umuarama. Eu vi um pastor falando uma coisa para um jovem. Sabe o que eu falei para o pastor? Eu nunca mais venho aqui na igreja. Nunca mais fui na igreja evangélica. Porque aquele pastor falou uma palavra atravessada lá para um jovem. Não devia ter feito aquilo. Eu falei, mas sabe, ele falou o nome dele, né, esse senhor. Esse pastor vai dar conta a Deus do que ele fez. Todos nós vamos dar conta a Deus. Salvação individual. Falei, o senhor está preparado do senhor? Aí ele me deixou falando sozinho. Foi embora, né? Seguiu o caminho dele, eu não quis insistir. Mas veja, quando o evangelho é apresentado, e eu garanto para os irmãos que eu não fui mal educado, eu fui cortês, né? Mas a natureza humana não quer ouvir isso. Que nome se dá a isso? Resistência. Agora, preste atenção, o que eu vou encerrar aqui. O calvinista, ele não admite o fato de que alguém possa resistir ao Espírito Santo. Por quê? Porque o conceito de soberania de Deus, deles, não é o mesmo conceito que, vamos colocar, que nós temos. Eles acreditam que a soberania de Deus não pode ser frustrada. Quando Deus quer fazer uma coisa, o homem não pode resistir. Ele vai, né? Agora, é muito fácil resolvermos isso. Deus, na sua soberania, determinou, ele quis que o homem tem prerrogativas para decidir o que ele quer. Certo? Isso abala a soberania de Deus? Quando nós desobedecemos a Deus, Deus deixa de ser soberano? De maneira alguma. O conceito de soberania de Deus é incondicional, independente do que eu e você façamos, Deus é soberano. Deus não é soberano por aquilo que Ele faz somente e por aquilo que nós fazemos ou não fazemos. Ele é soberano porque Ele é soberano. Da mesma forma que Deus é amor. Deus não é amor porque Ele mandou o seu Filho para morrer por nós e cuida de nós. Deus é amor, independente do que Ele faça. Os irmãos estão entendendo? Os conceitos, os atributos de Deus, eles são incondicionais, na maioria deles, não depende do que Deus faz. Mas eles falam assim, né, que se Deus não conseguir salvar alguém, então o conceito de soberania de Deus é questionado. E, na verdade, eu não vejo base bíblica para isso também. Lucas. Exatamente. Exatamente. Irmão Ademir. Pois é. Foi escolha deles. Exatamente. Inclusive, no próprio texto diz, né, que eles mentiram ao Espírito Santo. Exatamente. Então, irmãos, se alguém pensar assim, o pastor está querendo desconstruir qualquer possibilidade de calvinismo na igreja, é exatamente isso. Porque não tem base bíblica nenhuma, irmãos. Se tivesse alguma coisa que fosse plausível, eu diria, irmãos, vamos aceitar isso aqui, mas não tem. Não tem. E depois, mais tarde, quando a gente terminar o assunto, eu vou dizer mais ou menos assim, irmãos, isso aí não precisa de discussão, a gente não tem que ficar entrando nessas questões, né? Mas nós estamos fazendo isso para mostrar para os irmãos, ainda que de maneira superficial, para nós não cairmos nisso, para não sermos engodados, enganados, nessas fábulas, né? Qual é o propósito da igreja? É discutir calvinismo? Não. O propósito da igreja é pregar o evangelho, fazer discípulo, né? Cuidar uns dos outros. Isso não deveria nem ser discutido. Mas por que nós estamos falando aqui? Estamos falando porque estamos falando sobre a doutrina da salvação, a doutrina do pecado. Estamos tendo uma atitude preventiva, né, sobre essa questão, para não sermos enganados. Alguma pergunta, irmãos? Dona Sirene.
O senhor falou sobre a parte em Efésios, sobre a igreja. Eu vou falar também sobre o povo de Israel, que Deus te escolheu. O povo de Israel, que é o povo escolhido que ele escolheu, não sei se seria de preferência, mas o senhor vai me dizer. Aí, lendo aos Efésios, que fala sobre a igreja, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e celestiais com Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E com o desfecho da história, que no meu compreender, Jesus veio no meio da história, que veio Adão, depois veio Jesus Cristo, e veio a nós também que estamos aqui vivendo neste mundo, dá uma leve sensação que Deus tem um amor grandioso pelo povo de Israel. Parece que ele veio só para o povo de Israel. E, na verdade, não é isso. Lá, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já saberia o desfecho da história real, que ele já tinha escolhido também a igreja desde a fundação para que viesse falar de Cristo e trazer o evangelho e as boas novas. É isso o meu Sim, compreender? porque Deus, tanto a Bíblia como a teologia entendem o conceito de presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Isso. Quando a Bíblia nos fala que Deus escolheu, por exemplo, Jeremias, ainda no ventre da sua mãe, né? Que ele nos escolheu, qual foi o texto que a senhora citou? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, esses textos revelam a presciência de Deus. Mas seria a igreja também, é isso? A igreja também. Eu entendo também, né? Então, Deus, na sua presciência, ele viu e ele vê, né? Tanto Israel no Velho Testamento como a igreja no Novo Testamento. Isso está tudo aqui na visão de Deus, né? Deus é eterno. Deus está fora do tempo, nós estamos no tempo. Deus é um eterno presente, né? Eu tinha leve compreensão, pastor, que Deus só gostava do povo. Não. A gente não entendia a Bíblia perfeitamente. De Parece forma que ele alguma. gostava do povo de Israel. Mas a gente lendo e Então, compreendendo a Bíblia, a gente vê todo esse desfecho, né, da história. Muito bom. Então, mas Deus escolheu Israel para cumprir o propósito dele. Isso. Só que nenhum povo pagão, vamos dizer assim, foi excluído. Tanto que era previsto o proselitismo. Tem um nome que era usado, né? O que é um judeu prosélito? É um judeu que não é judeu por nacionalidade, mas que aceita o Deus de Israel, que aceitava o Deus de Israel, né? Que poderia crer no Messias e ser salvo. Um dos propósitos de Israel no Velho Testamento era esse, né? Agora, Israel foi eleito antes da fundação do mundo, vamos colocar nesse sistema. A igreja foi eleita, mas nem todo judeu, é isso que Paulo combate aos romanos. Os judeus achavam que por serem judeus nacionais já eram convertidos. E Paulo fala, não, nem todo que é israelita, tem que crer no Senhor Jesus. Então hoje, por exemplo, Israel, né, é uma nação profana, é uma nação, como que eu vou dizer? Em apostasia. Certo? Significa que Deus não ama aquele povo? Não significa, porque o amor de Deus com Israel é incondicional. O amor de Deus para a igreja é incondicional, né? Certo? Então, é essa a questão. Mais alguma pergunta? Observação? Então, nós somos salvos pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, quando confessamos o Senhor como nosso Salvador, né? Vamos orar, então, e encerrarmos o nosso tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de tocarmos num assunto sensível, mas ao mesmo tempo muito importante para a nossa vida cristã prática. Nos ajude a entendermos estes textos de maneira que a nossa fé seja fortalecida, a nossa ação missionária também sejam fortalecidas no Senhor. É no nome de Cristo que oramos. Amém.